Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, hoje nós estamos no nosso 25º dia falando sobre com mulheres incríveis da Bíblia. E a nossa mulher incrível hoje é a Raquel. A sua história nós vamos encontrar lá em Gênesis, capítulo 29, quando vai contar a história, né, de Jacó, que acaba encontrando com ela no poço, né? Ela é conhecida como a pastora de ovelhas. Daí vem o título de pastora, mas tudo bem, isso aí é outra conversa. Tá bom? Vamos nos concentrar. E aí então é onde ele encontra com Raquel e digamos que tem o primeiro amor, né? O amor à primeira vista. E eles, então, ela acaba levando Jacó até Labão e aquela história toda. E aí nós vemos que faz um combinado com Labão e ele acaba trabalhando por 7 anos. E na noite de núpcia ele passa a noite com Lia. E quando é no dia seguinte que ele percebe que não é, então, Raquel, e ele começa então, né, ele fala com o sogro dele, nossa, você me enganou e tal, e o sogro fala, não, mas aqui na nossa terra é o seguinte, a filha mais nova nunca casa primeiro que a mais velha. E no fim, Lia e Raquel, duas irmãs, acabaram então se tornando esposa do mesmo marido. Eu já falei de Lia na segunda-feira e hoje nós vamos falar de Raquel. Em contrapartida, né, Lia não foi amada pelo seu marido. E sendo assim, o Senhor lhe deu filhos. Enquanto que Raquel, que era amada pelo marido, ela era estéril. E a palavra do Senhor vai dizer que, mesmo ela estando naquela situação, ela fica. Aí entra aquela batalha, né? Aqueles ciúmes. Mas ela tinha o amor do seu marido. E aí é diferente de Ana, quando nós vamos ver lá em Samuel, que a gente está em Gênesis. Quando a gente vai ver a história de Ana, Ana tinha o amor do seu marido, era perseguida então, né, afrontada por Penina, porque Penina tinha filhos, mas ela tinha a atenção do marido, mas não tanto quanto Ana, porque como Ana não tinha filhos, então o marido dela dava toda a atenção para ela. E ela não culpa o seu marido. Já Raquel culpava o fato dela ser estéril, ela culpava Jacó. Ela dizia que a culpa era dele. Então, assim, ela não foi aquele tipo de mulher que fala assim: nossa, eu sou estéril, então eu vou procurar fazer uma outra coisa. Então, ela, por ciúmes, ela pega a serva dela e dá ao seu marido. Talvez nós olhando em um aspecto assim, nosso olhar humano, Raquel, ela teve a sua importância na vida de Jacó, porque ela foi a mulher que Jacó amou. E Jacó então trabalhou por ela, sendo ele depois enganado. Quando ele casa-se com Raquel, mas passa a noite com Lia, e aí então quando ele vai, né, conversar com o sogro dele, que ele fala, não é, né, aqui a mais nova não pode casar primeiro que a mais velha. Então vamos fazer um combinado, você trabalha mais 7 anos. Só que ele não trabalhou 7 anos para depois casar com Raquel. Se eu não me engano, parece que ele passa um ano, aí ele casa com Raquel e os outros 6 anos ele trabalha sem receber nada, continua trabalhando para o seu sogro. Uma estratégia muito boa de Labão. Então, essa mulher tem todo o amor do seu marido, mas ela ainda não tem filhos. Então, ela culpa o próprio marido, como se realmente a culpa fosse dele, e não entendendo que
aquele ali era um momento que ela poderia tirar para viver uma experiência com Deus. Nós já falamos aqui a questão da mulher que não tem filhos e quantas vezes elas ficam assim, um tanto quanto amargurada, é triste, né? Elas ficam tristes. Já tive situações em que uma ficou grávida da própria família. Uma ficou grávida e a outra não podia ficar, e toda vez que descobria que alguém estava grávida na família, se afastava, ficava emburrada, ficava chateada, aí tinha aquele contrito dentro de casa, como se a culpa fosse realmente do marido. E aí, ao ponto de passar-se um tempo, veio o bebê. Aí veio um bebê, veio dois, veio três, e pronto. Porque é o sonho de muitas mulheres ser mãe, né? Tem mulheres que desde de criança já parece que ela já nasce e o desejo delas é ser mãe. Nem todas, tem outras que às vezes acaba acontecendo e falar, ah, nossa, sou mãe, mas eu amo ser mãe. Hoje eu amo ser mãe, eu amo, vou dizer no meu caso, eu nunca tive aquele desejo assim enlouquecido, ah, eu quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. Não, mas quando aconteceu, eu amo a minha filha de paixão, é a minha vida. Mas nunca foi aquele sonho, aquele desejo, ao ponto de ficar, nossa, fulana já tem filho e eu não. Nossa, fulana, não, não. Mas quando aconteceu, eu amei a minha filha, amo a minha filha de paixão. Mas aí tem pessoas que, quando não acontece isso, elas acabam ficando tão amargurada. E agora, com relação a algumas coisas que acontecem na nossa vida. Acontecem coisas, nós estamos vendo a história, nós vemos a história, a vida de Raquel, que era amada pelo seu marido, era desejada pelo seu marido, e ela não teve filhos a princípio, e ela então acaba criando uma situação de muitos ciúmes por Lia, que não era tão amada pelo marido. E Deus abriu a madre dela e ela começou a dar filhos para Jacó. E foi dando, e foi dando, e foi dando. E existem situações em nossa vida que talvez não é nem um filho. Mas você já reparou que às vezes o desejo de ter uma vida diferente, de ter algo assim, você olha para alguém e fala assim, nossa, fulano tem isso e eu não tenho. Nossa, fulana tem aquilo, eu não tenho. Nossa, fulana é desse jeito, eu não sou. Mas existem aquela característica que todo mundo tem. Ninguém é igual. Todo mundo cada um tem o seu jeito de ser. Tem umas que são extrovertidas demais, tem outras que são tímidas demais, sabe? Tem outras que é muito alegre, tem outras que quando ri, você nem percebe que está rindo. Fica... Existem todas as mulheres, todas as pessoas, nós somos diferentes. Nós vemos pelos nossos dedos das mãos, nenhum é igual ao outro. Então não existe porque Deus fez isso na vida da fulana que tem que ser do mesmo jeito na sua vida. Ah, porque fulano está sendo abençoado, tem que ser do mesmo jeito, eu também tenho que ser abençoada do mesmo jeito, da mesma proporção. Existem uma coisa chamada relacionamento. E depois de tanto ela pedir, de tanto ela fazer, tentando infernizar a vida do marido, uma hora então Deus abre a madre dela e ela então acaba tendo um filho e dá o nome de José, que acaba sendo o filho predileto de Jacó. Olha, gente, fala para mim se não, olha, fala para mim se não era para causar ciúmes ali. Ele casa com Lia, ele fica com Lia e não a ama. Lia dá os seus filhos. Os primeiros filhos de Jacó são dados por Lia. Passa-se um tempo, Raquel acaba tendo um filho, José, o filho da mulher amada
aí ele se torna o filho predileto. Passa-se um tempo, quando eles estão voltando, ela acaba então engravidando novamente e tem o seu último filho. E dá então um último filho a Jacó, que é Benjamim. Então, tanto José quanto Benjamim eram os filhos da mulher amada. Então, eles eram muito amados. E quando José ele é levado como escravo, né, que ele é vendido pelos seus irmãos, Jacó se apega a Benjamim, porque é o filho da sua velhice, é o filho da mulher amada. Então entenda-se, mulher, que você é muito amada por Deus. E o amor que Deus tem pela sua vida, e o amor e o carinho e o zelo que Ele tem pela sua vida, não é diferente do amor e do zelo que Ele tem pela vida de outras mulheres. A diferença que está na proporção que nós o adoramos, na proporção que nós temos uma intimidade com Deus. Mas o amor dele é infinito pelas nossas vidas. Então não deseje algo que nunca foi seu. Não deseje algo que não foi preparado para você. Aquilo que foi preparado para você é diferente daquilo que o Senhor preparou para fulana, para outra, para aquela outra. É totalmente diferente. Nós temos aqui duas versões diferentes. Eu vou trazer Lia de novo para essa história. Nós temos duas versões diferentes. Nós temos Lia, que não era, que foi a esposa desprezada, mas que o Senhor a abençoou com filhos e foi a única que deu uma filha para Jacó. Aí nós temos Raquel, que é a esposa amada, que é a esposa desejada, que é a esposa privilegiada, mas que as suas atitudes, as suas ações acabou deixando a desejar, que ela poderia muito bem voltar a sua atenção a Deus. E conforme você vai lendo a história, você vai ver que ela pegou algumas coisinhas ali, alguns ídolos do seu pai, e levou. Então há uma história assim que tudo o que a pessoa, quando se sente desprezada, e olha que ela não era, hein, gente? Ela era amada. Quando ela se sente inferior, você já teve, já ouviu ou já teve a experiência de pessoas que têm menos que você sentir inveja daquilo que você tem? Uhum, é isso mesmo. Existem pessoas que têm menos que você e ainda continua tendo inveja, ainda continua tendo ciúmes daquilo que você tem. Que você não seja essa mulher, que você não se encaixe nessa mulher, mas que você seja uma mulher voltada ao seu coração para Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós entendemos, eu sou amada pelo próprio Deus e o que eu estou vivendo hoje é tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. É tudo que eu preciso. O ar que eu respiro vem dele, a força que eu tenho para trabalhar vem dele, a força que eu tenho para arrumar minha casa vem dele. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. É Ele que me fortalece, é Ele que me dá o sustento, é Ele que faz com que eu possa caminhar todos os dias na força do Senhor. Então, quando chegar o momento em que você perceber que você está começando a criar caso, começar aquela coceirinha assim desejada, você lembre-se, eu sou amada por Deus. Então eu preciso me jogar aos pés do Senhor. E quando você faz isso, o melhor de Deus acontece na sua vida. Não se desespere.
Não se sinta ciúmes, não sinta ciúmes pelo que a outra fez, pelo que a outra está fazendo, mas levante-te, levanta-se, toma uma posição, seja uma mulher verdadeira, uma mulher de Deus, e quando você se posicionar, quando você estiver ali no lugar que Deus deseja que você esteja, você vai ver que Deus tem muito mais reservado para você do que as outras coisas que você desejar. Quando nós olhamos e nos atentamos para a vontade de Deus, as coisas acontecem da melhor forma possível. Não se esqueça, você é amada por Deus. Você é amada pelo próprio Deus. Então o Senhor tem coisas maravilhosas reservadas para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. E lembrando que amanhã estaremos de volta. Em nome de Jesus.